Olá! Como muitos estudantes, ela entrou na medicina veterinária sonhando em atuar na área de clínica de pequenos animais. E quando finalmente chegou o momento de cursar essa disciplina, ela não gostou. Embora decepcionada, encontrou em meio à variedade de opções que o curso de medicina veterinária oferece a patologia clínica. O papo de veterinária de hoje é com Camila Franciose Argeri, que possui mestrado em medicina veterinária e atua como responsável no Laboratório de Patologia Clínica e Microbiologia VetPet em Ribeirão Preto, São Paulo. Vem com a gente! Então, nossa convidada de hoje do Papo de Veterinária é a médica veterinária mestre Camila Franciose Argeri, que se formou na Unesp de Jaboticabal, fez mestrado também na Unesp de Jaboticabal na área de clínica veterinária e fez curso de capacitação de microbiologista clínico pela Formato Cursos e está cursando no momento o curso de microbiologia aplicada à medicina veterinária pela Sociedade Brasileira de Microbiologia. Então, seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Eu gostaria de começar o nosso papo perguntando para você, desde quando você quis ser médica veterinária? Quando começou esse seu desejo, né, por ser médica veterinária? Desde muito cedo, desde muito criança, né? Então, só teve um momento, eu acho que na minha pré-adolescência, que eu mudei a minha opção, que eu vou ser fonoaudióloga. Eu não sei nem por que isso aconteceu, mas assim, foi um espaço muito breve. O resto que eu me lembro, assim, desde muito cedo, né? A gente sempre teve muito cão, gato não, muito cão quando criança, e eu sempre despertei e era medicina veterinária, né? Sempre essa ideia fixa. Então, eu acredito que desde uns 6, 7 anos, sempre falei em ser veterinária. Muito bem. E aí você prestou vestibular na época, né? Ainda era a época do vestibular, e ingressou na Unesp de Jaboticabal. Isso, E aí, como foi para você o curso de graduação? Em que área você falou já que você tinha muitos cães de estimação na sua infância? Sim. E aí você entrou pensando em trabalhar com pequenos animais? Pequenos animais, com clínica de pequenos animais. Eu já entrei com essa ideia. Eu acho que a maioria das pessoas, talvez não as pessoas que estão no curso, mas as pessoas que pretendem fazer medicina veterinária, elas não têm ideia nem da metade do que é a área de atuação do médico veterinário, né? E eu também não tinha essa ideia. Então, é uma área vasta, né? Tem muitas opções. E eu entrei com essa ideia de fazer clínica médica de pequenos animais, né? A minha paixão é pelos pequenos. Só que aí, quando eu cheguei lá no meu terceiro ano da faculdade, tive a disciplina de clínica, eu não gostei. Então foi até um baque na época, eu fiquei até um pouco deprimida, perdida. Ai, será que eu vou ter que largar a faculdade? Foi tão difícil para ingressar, porque eu tive que fazer cursinho, não entrei no primeiro ano, e então tem toda aquela coisa na cabeça, a gente é muito jovem, e a gente não quer decepcionar a família, não queria largar, né? E eu não gostei, odiei, detestei. E aí foi quando eu comecei a fazer estágios para ver o que eu ia fazer, né? Inclusive, dentre os estágios, eu fiz o estágio na clínica, não fiz só a disciplina, eu fui fazer o estágio no hospital para realmente ter certeza de que eu não gostava daquilo. E aí me apareceu na época o professor Jurandir, que foi meu orientador, né? Eu fui conversar com ele porque ele era uma pessoa muito aberta naquela época aos alunos. Se quiser fazer um estágio em alguma área, vem aqui, conversa comigo, que eu apresento para o professor. E eu fui falar com ele. E aí ele falou: "Você não quer fazer um estágio comigo no laboratório de pesquisa?" E eu fui fazer o estágio. E foi onde eu me apaixonei pelo laboratório. Estou aí desde o meu terceiro ano da graduação, fiz iniciação científica, já parti para o mestrado, e quando eu estava terminando o mestrado, já prestes a entrar no doutorado, porque aí eu tinha intenção de seguir carreira acadêmica, mas me faltou a experiência profissional. Como eu não fiz a residência, eu senti falta disso.
E aí, conversei com o professor e falei, não, eu não vou fazer, não vou ingressar no doutorado, eu vou para o mercado de trabalho. E aí foi onde eu ingressei nos laboratórios particulares aqui de Ribeirão Preto. Ah, então, assim, é bem interessante a gente pontuar essa questão. Muitas vezes o Sim. estudante, né, ele tem aquela expectativa do que é o curso de medicina veterinária e consegue ingressar na universidade que ele quer, que ele sonha, e às vezes, ao longo do curso, tem realmente esse impacto por não saber o que é a diferença entre aquela idealização que ele teve antes de entrar no curso e o que é de fato a atuação na área que ele achava que gostava, que ele achava que ia trabalhar. E dentro de um Exatamente. curso que oferece tantas opções como a medicina veterinária, lógico que se a pessoa não acha absolutamente nenhuma afinidade em nenhuma área, vai ser difícil. Mas com tantas opções, é muito pouco provável que não exista nada que a pessoa possa fazer, né, dentro do curso, dentro de toda essa grade de opções. Então, existem realmente muitas possibilidades. É interessante que os alunos comecem realmente a ter uma visão mais ampla das possibilidades que o curso oferece, porque tem muita área para trabalhar. Eu acho que estágio é fundamental. Eu fiz muito Sim. estágio desde o começo, em muitas áreas, e mesmo porque ele vai se achar. Se você quer ser médico veterinário e não se achou naquilo que você imaginava, mas em alguma coisa você vai se achar, e em mais de uma coisa. Por exemplo, tem algumas disciplinas que a gente vê no final do curso. Então, eu fui gostar de outras coisas no final do meu curso também, que talvez eu até teria feito, mas como eu já estava no laboratório, eu continuei. Tive a oportunidade de trabalho e continuei, mas ele vai se achar. Só que às vezes a visão é muito limitada, né? Na clínica, Sim. ou de grandes ou de pequenos, e não, tem uma infinidade, né? Tem a vigilância sanitária, a pessoa pode trabalhar com laboratório de alimentos. Então tem muita coisa, tem mesmo que explorar a faculdade, explorar os estágios, fazer tudo que for possível aí no período da graduação. Exatamente, aproveitar essas oportunidades de vivência, estágios, iniciações científicas, contato com professores, participação em projetos, participação em eventos também, que muitas Campanha de vezes... castração, campanha de vacinação, tudo que tiver a oportunidade, vai participar. Se engajar em projetos que eu lembro que a faculdade tinha, que era a CAP, né, que era para a área mais administrativa, talvez, ou tinha o Sim. PET. Então, alguma coisa, eu lembro que eu era do cursinho, que dava aula, cursinho pré-vestibular, que dava aula para os alunos que queriam ingressar na faculdade. Então, tem vários projetos sociais dentro da faculdade. Então, tudo isso ajuda na formação profissional também, né? E ajuda a direcionar. Eu acho super importante participar de tudo que tiver direito. Não é necessário se limitar a apenas aquilo que você imaginava, embora, lógico, a gente entende que às vezes é uma decepção você sonhar que você vai atuar Sim. em uma determinada área e chegar no curso e falar, nossa, não tem a ver comigo isso aqui, né? Não tá dentro daquilo que eu Fiquei bem sonhava. triste na época. Eu falei, nossa, não vou me achar, mas eu não quero decepcionar minha família, não vou largar. Mas eu me encontrei. E dá para se encontrar. Se é realmente a veterinária que a pessoa gosta, ela vai se encontrar em alguma das coisas. Sim. E não só se basear pela disciplina em si, porque eu não gostei de nada da disciplina de clínica na época, mas quando eu fiz o estágio na clínica, eu perdi um pouco o trauma, né? Eu sabia que eu não queria trabalhar com aquilo, mas eu perdi um pouco aquele impacto, né? Eu fui lá, eu mesmo não gostando, eu fui fazer o estágio na clínica médica. E, inclusive, nos meus estágios de graduação, um foi com patologia clínica e um foi com clínica. Para ter certeza mesmo que eu não queria trabalhar com aquilo. E é meio ligado, né? Para a gente ser um bom patologista, a gente tem que saber um pouco de clínica. Então, é importante mesmo você ser um pouco multidisciplinar, não ficar só fechado. Com Então, foi certeza. interessante a trajetória. Com certeza. Hoje em dia tem uma tendência muito forte dos estudantes. Na minha época já era assim, não há tanto tempo, mas nós já temos uma tendência a direcionar mais para o que a gente quer e muitas vezes, como acaba sendo uma carga horária muito pesada, deixar um pouco de lado as áreas que a gente acha que não tem tanta afinidade.
Mas não dá para você se formar médico veterinário especialista em alguma coisa. Não, A não, gente tem uma formação generalista. A gente sai da faculdade apto a trabalhar em qualquer uma das mais de 80 áreas que a profissão oferece. Então, a gente precisa realmente aproveitar a oportunidade de experimentar quantas áreas a gente puder, até para ter aquela convicção de, não, isso aqui realmente não dá para mim, não vai rolar, não vai dar certo. E, eventualmente, se surpreender com uma coisa que você não imaginava que pudesse ser interessante, mas acabou te encantando e é uma possibilidade a mais de área de trabalho. E uma coisa que eu digo, a gente está na era das especializações dentro das especializações. Não sei se você percebe isso, né? Mas assim, antes da pessoa se formar e sair fazendo 1000 cursos, eu acho que vale muito a experiência profissional. Vai trabalhar e vai fazer plantão, vai trabalhar no batidão no começo, para você ver se é aquilo mesmo que você quer, para você ganhar experiência, ganhar vivência. Tem muita coisa que a faculdade não nos ensina, né? A faculdade de veterinária, eu acho que ela é muito assim limitada na questão do trato com as pessoas, com o proprietário, com o tutor. Sim. Né? Não tem isso. Então, por isso que eu falei que é importante, às vezes, participar até mesmo de alguns projetos que a faculdade oferece para ter esse desenvolvimento pessoal. E ir trabalhar e depois se especializar. Com o passar do tempo, dentro de uma coisa que o profissional escolheu, por exemplo, eu escolhi patologia clínica. Eu estou na área há mais de 10 anos. Eu senti a necessidade, dentro da patologia, buscar uma outra especialização. E fui buscar a microbiologia. Como eu tive amigos que trabalharam comigo na clínica médica e que hoje procuraram dentro da clínica médica fazer uma especialização em oftalmologia, odonto. Então, tem essa tendência, mas eu acho que não é uma tendência a ser seguida logo que o aluno se forma. O profissional que é um bom especialista, ele antes disso é um bom generalista. Sim. Então, um bom neurologista, ele normalmente é um bom clínico geral. Um bom cardiologista é um bom clínico geral. Também é uma pessoa que entende de interpretação de exames complementares. Né? A pessoa tem que saber o que ela vai solicitar para fechar aquele diagnóstico. Eu acho que não pode ficar na cabeça do aluno que, por essa tendência da especialização, você tem que ser um profissional multidisciplinar, independente da sua especialidade. Então, se você faz isso muito precocemente, talvez você se limite um pouco. Né? Então, Sim. Vai trabalhar, vai ampliar os seus horizontes, mesmo dentro da patologia. Se eu não souber nada de clínica, eu não consigo ajudar o veterinário que está me encaminhando o exame, né? Não é Exatamente. Só eu ir lá, isso a máquina faz. Isso qualquer pessoa que você treinar para ver uma lâmina, ela faz. Mas qual é a diferença do patologista? Ela é essa diferença, né? Que ele vai interpretar e vai ajudar o clínico nessa parte. Sim. Então, precisa ter uma vivência na clínica. Por isso que é importante todos os estágios durante a graduação, toda essa experiência de recém-formado, para você depois ser um bom especialista. Foi isso que você falou. Para ser um bom especialista, você tem que ser um bom generalista. E a gente tem que pensar que o bom profissional ele é multidisciplinar. Você já comentou a respeito de como foi esse ingresso na universidade. A seleção, a princípio você imaginava que fosse trabalhar com clínica de pequenos animais e aí depois você viu que realmente não era uma área que você tinha muita afinidade. Teve a oportunidade, então, né, de experimentar outras áreas, foi fazer estágio contribuindo em projetos de pesquisa e aí com isso teve contato com a patologia clínica e acabou se apaixonando por essa outra área que você não imaginava trabalhar inicialmente. E aí nós já tínhamos comentado a respeito da importância da formação mais geral do aluno de medicina veterinária, dele realmente tentar ampliar os seus horizontes e experimentar áreas diferentes, evitar se especializar, achar que vai sair formado cardiologista, nefrologista, oncologista, né, cirurgião, enfim, né, cardiovascular, sendo que muitas vezes, durante a universidade, diante da quantidade de informação técnica que a gente recebe, não tem como o aluno se formar com uma base sólida generalista, mesmo que seja em uma espécie, né, ou em um grupo de espécies pequenos, como pequenos animais, ou equinos, ou ruminantes, enfim.
mesmo que ele tenha uma boa formação na universidade, não tem como sair excelente, maravilhoso em clínica geral, por exemplo, porque o tempo para vivenciar essas áreas, ele é curto. Então, depois que a pessoa se forma, ela precisa realmente ter a experiência profissional, seja passando por um curso de residência, seja trabalhando a campo, ou trabalhando em clínicas, ou trabalhando em laboratórios, ou na área que ela desejar, na indústria, na área que ela tiver afinidade, que ela tiver vontade de exercer a profissão. E com isso, realmente, né, conseguir ali sedimentar o seu desejo de trabalhar naquela área, porque, afinal de contas, a gente escolhe uma profissão e, muitas vezes, não é necessário que seja sempre, mas muitas vezes, é a atividade que você vai desenvolver até a sua aposentadoria. Se houver para nós, né? Porque talvez a gente já está numa fase que não está muito fácil aposentar, não. Não. Né? Não tem muita perspectiva, mas enfim. Não. De qualquer forma, é uma atividade que você vai desenvolver durante muitos anos da sua vida. Então, realmente é interessante que você goste daquela área que você atua. Sim. Quais são as etapas que você considera essenciais para a formação de um patologista clínico, mesmo que tenham sido etapas que você eventualmente acabou não cumprindo, mas que você olhou para trás e falou, poxa, essa etapa é uma etapa interessante para a formação, para a pessoa atuar na área? Eu acho que existem 3 caminhos para você se tornar um patologista clínico, né? Então, seria primeiro você se formar e ir para uma residência em patologia clínica, que essa residência ela já vai te dar o treinamento, né, dentro da área e também a experiência profissional, né? A residência ela te permite agregar as duas coisas. Ela é muito interessante por isso. Quem puder fazer a residência é uma opção muito interessante. Eu acho que a mais interessante das 3. A opção que eu fiz, que eu fui para o mestrado, né? E porque eu ainda tinha dúvida se seguiria carreira acadêmica ou se iria mesmo para a parte do laboratório particular. Uhum. Então, essa parte de fazer o mestrado, você aprende, né? Você faz o seu projeto, desenvolve várias atividades lá no laboratório, já tinha feito a iniciação, então já tinha uma experiência, só que pula a parte da experiência profissional, porque você não tem contato nenhum, né? Que é o contato, a vivência com o tutor, ou se for em grandes animais com o produtor, né? Então, isso, mestrado, se você for direto para o mestrado, você está pulando isso. Por isso que quando eu fui ingressar no doutorado, eu sabia que eu não queria mais a área docência. Falhou agora. De docência, eu fui procurar a experiência profissional, porque me faltava isso. Ou você pode também se formar e fazer um curso de especialização, que também você vai aprender toda a parte teórica, um pouco da prática, mas não vai ter essa vivência. Algumas pessoas começam a trabalhar, né, no laboratório e fazem a especialização. Então, aí você trabalhando em paralelo, seria mais ou menos o que uma residência te dá, mas eu acho que a melhor das opções, se o aluno tiver oportunidade, é prestar uma residência na área que ele gosta e ir fazer, porque vai agregar muito, muito mais. É importante essa troca, né, de informações, de opiniões, porque a pessoa que já passou muitas vezes por essa situação tem a sua visão, o que ela considera que é mais interessante, né, para a formação. E até para você arrumar um trabalho depois de formado, como formado um recém-formado, é mais difícil você arrumar num laboratório do que num plantão, por exemplo. Um plantonista, não menosprezando, mas no laboratório, você vai ter que ter uma certa experiência. Então, se é uma pessoa que fez a residência, ela vai conseguir um trabalho melhor, né, num laboratório melhor, com mais facilidade, se ela partir para esse caminho. Eu não parti para esse caminho, mas se eu pudesse voltar no tempo e ter feito, eu acho que seria a melhor opção. Eu tive, acho que, um pouco de sorte, né? Quando eu terminei o meu mestrado, que eu falei, não, agora eu vou trabalhar, eu consegui emprego, mas eu consegui emprego, para você ver como que é a importância do estágio, lá onde eu tinha feito meu estágio de graduação. Então, não foi uma coisa, assim, do nada, né? Eu fui cobrir uma menina, nas férias de uma menina, de um dos lugares, e por isso, por ter ido nesse lugar, arrumei no outro lugar que eu tinha feito. Então, foi nos 2 lugares que eu fiz o meu estágio de graduação, foi os 2 lugares que eu iniciei a minha carreira
como patologista. Acho que é Então, interessante a mais gente... ressaltando a importância do estágio, que eu acho que é Sim, fundamental. era exatamente o que eu ia dizer. A gente poderia aproveitar então e ressaltar essa questão da importância do estágio e dado aquela questão que você tinha levantado, que durante o curso a gente não, ninguém pega o aluno pela mão e fala: vem cá, meu amor, nós vamos ensinar você a lidar com o proprietário. O proprietário difícil, o proprietário tranquilo, amoroso, o tutor cabeça dura, aquele que não aceita nada do que você vai dizer para ele. Então, a gente não aprende isso no curso. Isso é um desenvolvimento que é associado muito à persistência e à dedicação e à vontade de aprimorar suas capacidades de relação interpessoal ali. E, além disso, quando você tem uma postura profissional já no seu estágio, é uma questão que pode te abrir portas futuramente. Sim. Então, essa questão da pessoa saber como se portar, como se posicionar, inclusive quando você discorda do profissional, se eventualmente você tem uma experiência diferente, porque isso é totalmente plausível. Não é porque uma pessoa é o dono do laboratório e você está fazendo estágio que você não possa ter visto uma coisa que aquela pessoa ainda não tem tanto contato. Então, para você ter realmente essa postura de interesse, né, ser pontual, se comportar de maneira adequada, isso é extremamente importante para abrir portas no futuro, além do Você tem que conhecimento encarar o técnico. estágio como se fosse mesmo um trabalho. Eu encarei Sim, meus estágios assim, em relação ao horário, em relação de não ter, de ter que trabalhar de sábado, mesmo que eu não estava ganhando nada, mas eu ia, a não sim, faltar, né, a ter toda essa responsabilidade, esse comprometimento. E a gente teve exemplos de pessoas que fizeram estágio no mesmo lugar, junto com a gente, e que você acaba se queimando, né? Porque sim. atrasa, não tem uma postura. Então, aí já a porta tá fechada, não adianta. Exatamente. Uma vez que essa porta se feche, é bem mais difícil essa Bem pessoa mais conseguir difícil. que o potencial empregador mude de ideia com relação a ela. Até porque existe uma oferta muito grande de pessoas que potencialmente podem ocupar aquela vaga. Sim. Então, a pessoa vai dar preferência a quem? A quem foi assíduo, comprometido, interessado, empenhado, ou a pessoa que já de cara deu aquela deslizada e passou uma má impressão? E até mesmo se não tem uma vaga naquele lugar, mas é a indicação para um outro lugar, porque eles Sim, vão conversar entre si e vão pedir uma indicação. Se você não é um bom profissional, a pessoa não vai te indicar nunca, exatamente. né? E em relação, acho que outro ponto que a gente pode abordar é em relação a esse trato com o proprietário, com o tutor, com o produtor, ele é diferente quando a gente está num laboratório comercial e de quando a gente está na universidade. Sim. Mesmo com o residente, eu percebo muito isso, porque aqui em Ribeirão a gente tem algumas universidades. Então, às Uhum. vezes, eu recebo exame de alguns residentes. Então eu vejo que tem assim uma diferença gritante, porque você tem a universidade atrás, né, como suporte Sim. para qualquer problema, que você Uhum. não vai ter lá quando você está trabalhando num laboratório comercial, numa clínica veterinária. Então, por exemplo, um processo, qualquer outro erro, a universidade ela vai te dar esse suporte. E mesmo Sim. que é uma coisa comercial, a gente tem que ter essa visão. O cliente ele tem sempre razão, não é isso que a gente escuta. Então a gente, querendo ou não, tem que ter um tato e um trato diferente com eles do que a gente tinha quando a gente estava lá. Então muda um pouco também, tá? É um pouco Sim. diferente quando a gente está aí no mercado de trabalho. Essa maturidade, ela é importante de compreender essas diferenças. E Camila, conta pra gente o que seria, se é que existe, um dia típico de trabalho para você? Um dia típico de trabalho para mim. Bom, existem. Agora a gente está um outro cenário, né, de pandemia. Então, mas um Sim. dia típico, eu estou fazendo uma outra rotina, né? Porque Uhum. eu estou com um horário mais reduzido, então, mas eu vou falar do meu dia hoje, o que era antes, tá? Hoje, Uhum. então, eu estou trabalhando numa clínica veterinária, faço os exames dessa clínica, na grande maioria dos especialistas que atendem nessa clínica. Então, os exames são coletados pelos clínicos ou especialistas e ficam lá guardadinhos. Eu vou ao meio-dia e Uhum.
realizo a leitura, passo lá então os hemogramas eu passo no contador hematológico, faço as lâminas, já centrifugo, vejo quais são os bioquímicos que foram pedidos e faço lá no meu bioquímico é semiautomático, então eu vou lá, pipeto todos os meus reagentes, faço toda a leitura dos meus bioquímicos, depois vou para a contagem das minhas lâminas do dia, né? Dos meus hemogramas, citologias, né? Então, essa é a minha rotina hoje. Antes da pandemia, eu tinha uma rotina bem mais intensa, porque eu tinha um horário a cumprir. Entrava às 8, saía às 6, né? Tem essa diferença também, que você vai ter que ver se você vai trabalhar para um regime CLT ou se você vai ser autônomo, tudo isso muda, né, tá? Sim. Antes eu era CLT, agora eu já tô como autônoma, então eu faço meu horário. Mas antes eu cumpria o horário, então eu acordava, entrava lá às 8 e ficava lá. Tinha toda essa parte de atendimento de telefone, porque também era um hemocentro, então a gente vendia as bolsas de sangue, né? Sim. Tem que orientar para a venda da bolsa de sangue, o animal tá com isso, tá com aquilo, qual bolsa é melhor, se é um concentrado de hemácia, se é um sangue total, então tinha essa parte também, né? Então eu ficava lá das 8 às 18, com 2 horas de almoço, mas fazendo basicamente isso, recebendo os exames e fazendo a rotina. O que mudou é isso, que ficam lá os exames guardadinhos, quando eu chego eu rodo tudo de uma vez e eu faço um horário um pouco mais reduzido, mais condensado. Mas a rotina basicamente é essa, você ir realizar os exames, tem muitos veterinários que vão ligar para discutir o resultado. Eu acho muito interessante essa troca. Quando você está trabalhando num laboratório de uma clínica, você tem muito mais essa troca, porque o clínico está lá, então você já roda e já vai lá e fala, olha, o que era suspeita desse bicho, né? Ele já te passa, e você discute o caso. Então eu gosto muito, particularmente gosto mais, porque o laboratório, quando ele é só laboratório, às vezes você recebe e você não tem um feedback, né? Você passa, tem veterinário que quer a sua ajuda, tem veterinário que não quer, né? Eu acho mais interessante quando é a coisa mais multidisciplinar ali junto. Então, basicamente, acho que é isso. Não sei se eu respondi a expectativa. Sim, respondeu. E aí acabou de me vir uma dúvida agora na cabeça. Se além agora você está num laboratório dentro de uma clínica. Antes era um laboratório como se fosse uma instituição isolada ali para onde os médicos veterinários enviavam as suas amostras. Isso. E vocês recebem amostra de animais exóticos? Pets exóticos? Por exemplo, minha jiboia de estimação está tossindo. Brincadeira. Eu não, assim, hematologia de animais exóticos eu não faço, tá? Precisa ter uma especialização um pouquinho chato. Porque os contadores hematológicos, eles não fazem. Então, é tudo manual, em câmara, né? Então, é mais assim. Tem um colega aqui em Ribeirão que faz. Eu já fiz por exemplo, coproparasitológico, já peguei, porque é mais semelhante, né? Mas de exótico, a hematologia eu nunca fiz. É um pouquinho mais complicado. É a mesma coisa de aves. Aves eu também não faço. Mas mamíferos, no geral, assim, dá para fazer, né? É interessante a gente comentar para o pessoal que ou quer fazer veterinária, ainda não tem essa vivência, ou está no início do curso, ainda não passou pela patologia clínica. E alguns cursos talvez não tenham também esse enfoque em medicina de animais silvestres, que algumas espécies têm hemácias, né? Glóbulos vermelhos que têm núcleo, outras, a maioria, as que a gente lida, as domésticas, não tem. Então, os contadores automáticos, eles são calibrados para um determinado formato de célula. Se tem núcleo, ele vai contar como se fosse leucócito, que é célula branca. Então, vai ficar tudo errado. E realmente tem que fazer uma contagem manual. E mesmo a contagem manual, você tem que ter, por exemplo, de aves, tem que ter uma experiência muito grande. Eu já tentei fazer, mas assim, é muito como a nossa rotina maior é de mamíferos, das hemácias não nucleadas, então, porque você precisa de uma experiência para diferenciar na hora de fazer na câmara, como é tudo nucleado, tem que diferenciar a hemácia de leucócito, é um pouquinho mais complicado, né? Então, eu particularmente não faço, eu deixei de lado, eu prefiro assim, né? Passo a bola para quem faz melhor do que fazer uma coisa mal feita, né? Mas é isso aí, o contador hematológico, na realidade, ele é um grande aliado hoje, né? Porque se a gente tivesse que rodar lá 20 amostras num dia,
na Câmara de Neubauer é muito complicado, né? Então, ele é um grande aliado, mas é claro que você tem que saber fazer a Câmara, porque tem um dia você vai passar um sangue lá e não vai dar a leitura de leucócito, então você tem que saber, ou você vai ficar numa dúvida, você vai ter que ter a Câmara ali à mão, ou o seu computador dá um problema, né? Que é um dia, é o dia de cão na vida de um patologista, o dia que quebra o computador hematológico. Uhum. E aí, a Câmara de Neubauer tem que ter essa experiência de saber fazer também a coisa manual. Mas o contador, ele é um grande aliado na nossa vida. Ah, com certeza. E também uma coisa não substitui a outra. O contador, ele facilita bastante porque ele já te diz a quantidade de células, mas você precisa, de qualquer maneira, fazer um esfregaço, corar, olhar a morfologia, né, o formato, enfim. E ele te dá uma contagem diferencial que não é confiável, né? Então, a gente passa mesmo para ver contagem total de leucócito, hemácia, hematócrito, hemoglobina, mas a contagem diferencial que ele te dá, ela ainda não é confiável. A gente tem que fazer mesmo na lâmina. É lá que você vai ver um parasita, uma alteração de coloração, às vezes tem uma granulação tóxica, alguma coisa que a máquina não faz, né? Então, o especialista, ele é indispensável, né? Então, acho que as duas coisas têm que ser aliadas. Muita gente hoje tem essa cabeça da clínica. Vou comprar um contador hematológico. Por que eu vou pagar um veterinário, um patologista clínico? Muito, muito mais caro. Mas um erro enorme, né? É um erro enorme. Um erro crasso. E é uma tendência, viu, tá? Que a gente luta contra aqui. Não sei se em todos os lugares, mas aqui tem muito isso. Eu vou comprar uma máquina, a gente passa ali, tá tudo certo. Não é bem assim. É uma falta de conhecimento você achar que a máquina vai substituir um profissional. Não vai, né? Realmente não tem como. Eu acho que é um grande, agrega muito valor à sua clínica, se você tem um profissional ali na área para te ajudar. Até eu falei mesmo na hora de discutir, mas por que deu isso? Por que está acontecendo isso, né? Você troca a ideia. Então, é muito importante. Com certeza. E outra questão que eu queria discutir com você tinha comentado a respeito de ser CLT e agora ser autônoma. Então, a questão até que é uma coisa que a gente não tem, muita gente não tem nem em casa, essa questão da educação financeira, como você se programa para ter um salário certo no final do mês ou não, né? Então, como é essa questão? Como foi para você essa questão, né, de mudança de categoria? Então, eu acho que agora eu já estou numa fase mais estável da minha vida, então foi um pouco tranquila, né? Quando você é CLT, você tem aquela segurança de que no fim do mês você vai receber aquilo, né? Você tem férias, 13º, tem a sua aposentadoria garantida, seu fundo de garantia, tem toda uma infinidade de coisas que é muito bom. Eu acho que a nossa classe, não sei se você percebe essa tendência, é um número muito pequeno de profissionais que são CLT, né? A maioria são autônomos, né? Então, autônomo já fica um pouco mais complicado. Por exemplo, agora eu sou comissionada no que eu faço. Então, hoje eu tenho uma estabilidade maior, eu já estava, né, mais programada, então fica mais fácil da gente se programar, mas tem essa variação. Eu não sei quanto mais ou menos eu sei que vai ter mês que vai ser pior, vai ter mês que vai ser melhor, né? E a gente não tem essa vamos falar assim, segurança, né? De você, se eu quiser tirar férias, eu tiro agora, quando eu quiser, não dependo mais da empresa, mas eu também não recebo nos dias que eu vou trabalhar, né? Então, essa é a desvantagem. A vantagem, eu faço meu horário e... eu não sei dizer assim, tá? No começo é um pouco mais difícil. Quando eu trabalhei lá no começo, também não era CLT e era comissionada. Então, era um pouco mais difícil porque não tinha essa estabilidade que eu tenho hoje. Então, eu acho que no começo, para o veterinário, é um pouco complicado. E tem que se pensar em fazer aí, sim, pagar a sua aposentadoria, né? Pensar, apesar da gente não saber se a gente vai se aposentar, né? Mas previdência privada, alguma coisa alguma assim. Coisa, você tem que pensar em fazer o futuro. Fundinho, fazer seus fundinhos aí, guardar um dinheirinho, porque quem não é CLT não tem isso, né? Eu fui CLT por 8 anos, então eu tive meu fundo de garantia, uma série de benefícios que é muito legal. Quando você não tem, você tem que ter uma reservinha para isso.
É Sim. interessante pensar nisso também. A gente não tem educação financeira nenhuma, né? Quando a gente começa é bem complicado, Sim. né? E o Existem várias patologista tem cadeiras. mais um porém. Hum, No começo um pouco desanimada em relação aos meus amigos. Por exemplo, quando eu vim trabalhar aqui, todo mundo fazia plantão numa clínica sim, veterinária 24 horas. Então, assim, eu ganhava muito menos do que os clínicos, porque a gente faz o exame, o valor agregado é muito menor. Então, você tem que fazer uma sim, quantia muito grande. Eles fazem coisas que, né, cirurgia, atendimento. Então, a gente fica um pouco desanimado. Mas com o passar do tempo, vai vindo. A gente tem que ter um pouco mais de paciência. Mas sim. vai vindo essa recompensa, esse reconhecimento financeiro, porque não adianta, eu falo isso para muita gente que está começando. Não adianta a gente querer achar que é tudo lindo, maravilhoso, vou fazer medicina veterinária, viver de sonhos, viver de luz. Não. A Sim, gente precisa pensar no financeiro, né? Então você tem que exatamente. estar numa especialidade, numa profissão que te deixe realizado pessoalmente e financeiramente, né? Sim, Então, assim, depois procurar, por exemplo, a procura da microbiologia também é para me ajudar na parte financeira agora que eu sou uma veterinária autônoma. Então, eu estou agregando mais um exame, mais uma especialidade dentro do meu laboratório. Então, você tem que pensar. E quando for fazer esse curso de especialização, pensar o que eu vou fazer, porque esses sim, cursos não são baratos, eles são caros. Você tem você vai investir dinheiro, tempo, você vai ter que sim. viajar para outra cidade, né? Na maioria das vezes. Muitas Então, vezes. por escolher uma especialidade que te dê retorno financeiro, porque tem algumas que dão menos ou não dão, Sim. né? Eu tenho uma amiga que já está trabalhando há 3, 4 anos como patologista e ela virou para mim e falou que ela ia fazer uma especialização em patologia clínica. E eu falei, mas por quê? Você tem Uhum. noção que você está gastando numa coisa Sim, que você já está aprendendo na sua rotina? Vá fazer uma especialização em citologia, então, em hematologia, uma coisa mais específica dentro da sua área. Então, tem que ter sim. essa sacada também, tá? Porque você precisa investir em coisa que te dê retorno, né? Exato. Infelizmente, a gente não é só, né? Às vezes quando Amor a é gente maravilhoso, mas não paga conta, né? paga Não tem conta, para onde a gente correr. E quando a gente entra na faculdade, a gente escolhe uma profissão muito cedo, sem vivência nenhuma, sem experiência Sim, nenhuma, e a gente não tem essa visão. Essa visão ela vem com o tempo. Então, é bom as pessoas ouvirem isso, né? Dá um clique, porque sim, você precisa pensar no lado financeiro da coisa. Você tem que ter exatamente. retorno para os seus investimentos, né? Ninguém Porque tem é dinheiro para jogar exatamente isso, né? É um investimento de tempo, de tempo, recurso dinheiro. financeiro, é um Sim, investimento, é uma troca que a gente faz. Assim como o nosso trabalho. Por que é interessante você trabalhar em uma coisa que você ama e que te dá retorno financeiro? Porque você está trocando a sua vida por aquilo. sim. O tempo que você está trabalhando, você não está vendo o sol nascer, você não está vendo a lua, você não está vendo as É, flores, sentindo, né, a brisa no seu rosto, você está envolvido naquele trabalho. sim. Então tem que ser uma coisa que compense no final das contas. Eu trocar a minha vida por isso e tendo, lógico, um retorno financeiro para ser possível, né, investir naquelas coisas que realmente eu tenho vontade, viagens, passeios, Sim, enfim, cultura, né, comprar sim. livros, ter essa pagar as contas, é extremamente importante, É né? muito importante. Exatamente. E isso ajuda na sua realização pessoal. Não só você fazer o que você Sim, gosta, mas se você fizer o que você gosta, chegar no fim do mês e você não tiver dinheiro para comprar um alfinete, você não vai ser feliz, não adianta, não é? Então tem que exatamente. tentar achar o meio termo para as duas coisas. Tem que ter essa inteligência. Ah, você só pensa em dinheiro. Não, não é isso. A gente vive num mundo capitalista. A gente tem que pensar no que dá retorno para a gente. Então, tem que procurar aliar as duas coisas. E realmente Verdade. procurar uma coisa que gosta. Porque trabalhar numa coisa, num lugar, às vezes também você, eu trabalho aqui, eu escolhi isso, eu achei que eu gostasse. Às vezes não é a área, às vezes é o lugar. Já me Sim, aconteceu de pensar, nossa, acho que eu vou ter que largar a veterinária, acho que vou ter que largar a patologia clínica e fazer uma coisa completamente diferente. E depois que você muda o lugar, você se redescobre, você fala, não, realmente, então você tem que se sentir bem.
E ninguém é Sim. árvore, né? Tá. Não tá feliz? Vai Exato. buscar mudança, gente. Não Você tem não que está ficar plantado ali, parado. impossibilitado de mudar, Plantado, né? vai Exato. fazer, vai procurar outra área, vai procurar um outro lugar para ter certeza que realmente o problema é a área. Vai Sim. mudar, né? Você tem essa possibilidade. Tem que buscar a Corra felicidade atrás. financeira e pessoal. Corra atrás, Corra né? atrás. Tem que correr atrás. E é outra Exato. coisa que eu falo para quem estuda. Você não tem férias? Você tinha férias, tá? Na sua faculdade? Que são férias? Não Não, existia tem férias. Não, vocês anos que não eu não têm, ouço falar. não é? Não tem que ter Exato. férias na faculdade. Tem que programar estágio na faculdade nas férias. Opa, férias tá chegando. Não é ficar um mês em casa, não. É pegar e fazer estágio. É onde vocês vão aprender, no estágio. É a Exato. prática, né? É isso aí. Tem que ir. Exato. Eu não tive a minha faculdade inteira, não sabia o que era férias, viajar, descansar, não. Eu aproveitava para fazer Sim. estágio, ou dentro da universidade, ou em algum lugar, uma clínica, ou um lugar particular, uma fazenda, mas vai procurar estágio. Sim. São as oportunidades aparecem aí. Muito bem. E Camila, dentro de toda essa nossa conversa, né, a respeito de opções, direcionamentos, mudança de planos e etc., quais foram as renúncias, quais foram aquelas coisas das quais você precisou abrir mão ao longo desse seu período de formação? Na verdade, a formação é contínua, né? A gente está sempre se aprimorando, você agora está fazendo uma capacitação em microbiologia, então essa formação ela continua em andamento, mas dentro daquele período mais conturbado ali, né? Acabou de se formar, pós-graduação, o que você teve que abrir mão? O que foi difícil para você em algum momento administrar para você chegar nesse estágio em que você está hoje? A gente abre mão, acho que no começo, de muita coisa do lado financeiro, que a gente não tem, né? Eu lembro que no mestrado, no começo, a gente ficou sem dinheiro algum, até sair bolsa, né? Aquele perrengue todo que a gente passa, vai ter bolsa, não vai ter bolsa, né? Então aí a gente se priva de muita coisa, do dinheiro mesmo, de passear, de comprar uma roupa, não existia nada disso, né? E aí, quando você começa, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui em Ribeirão, na clínica que eu trabalhava, que era 24 horas, eu me privei muito da família mesmo, né? Então, assim, não tinha final de semana, trabalhava à noite, vim morar numa cidade diferente da minha família, então ficava, às vezes, sem vê-los por um tempo. E a gente que é mulher, a gente tem o nosso lado também, né, de pessoal, então por um tempo eu fui mãe um pouco mais tarde, que eu tinha esse sonho de ser mãe, me casei um pouco mais tarde, porque a gente primeiro foca na profissão e depois que a gente vai para o pessoal. Então acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? Depois, quando a minha filha nasceu, que eu trabalhava nesse regime CLT, então eu trabalhava o dia todo, ela ficava 10 horas e meia na escola, então eu perdi um pouco disso, né? Então a gente sempre tem que deixar abrir mão de alguma coisa, tá? Não tem muito como, né? Agora que eu, por exemplo, eu vou ter uma rotina mais tranquila, vou ficar um pouco mais com a minha filha, mas eu abri mão de todo o conforto que a CLT me dava, toda a estabilidade, toda a segurança. Então, em algum ponto a gente sempre perde. Né? No Sim. começo é sempre muito difícil, porque a gente perde a questão financeira, a gente não tem tanto, a questão da família que a gente tem que abdicar, aquela coisa, a gente é veterinário, então você vai dar plantões, você vai ficar noite sem dormir, você vai ficar sem final de semana trabalhar de segunda a segunda, não tem Sim. como, nossa área é assim, né? Tem áreas que são diferentes, tem áreas que a pessoa Sim. se forma e trabalha no horário comercial a vida toda, mas a gente não, a gente vai ter muito disso, né? Sim. Talvez aí quem é você sabe muito bem que você é de grandes animais. Você às vezes quer estar arrumadinha, maquiada, bonitinha, e não tá. Você tá lá no campo, não. Suada, toda suja, e não tem opção, não tem essa opção. Então, a nossa profissão ela tem esses poréns. Mas para quem gosta é gratificante. Com certeza. O importante é essa compensação. A gente abre mão de coisas, mas sempre visando aquele objetivo lá na frente. Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu vou ter que abrir mão de coisas desse trajeto, porque é o que é, a vida é assim. A gente vai fazendo escolhas, mas sabendo onde a gente quer chegar.
Sim, sim. Exatamente Tem que traçar uma rota, não pode ficar muito perdido, né? Exatamente. Tentar Se você pensar e seguir, se começa, planejar. sim, se você começa a abrir mão de muita coisa e tá até, eventualmente até caminhando, né? Tá conseguindo evoluir, mas não tá vendo muito objetivo lá na frente, uma, um projeto além, realmente às vezes fica meio complicado O começo ele é lidar. complicado, né? Eu acho que eu não sei, eu várias vezes me perguntei, será que é isso mesmo, né? Hoje aqui eu tenho mais de 10 anos de formada, hoje eu olho para trás e falo, não, eu tô no caminho certo, tô feliz, tá ok, né? Tô agora aí com os meus projetos, numa coisa mais individual, mais minha, e tô super feliz de todo o trajeto que eu fiz. Mas lá no começo, quando você abre mão de muita coisa, você se pergunta, nossa, será que é realmente? Por várias vezes a gente se pergunta, né? Sim. Então, o começo realmente ele é complicado. Tem que ter um pouco de perseverança. Sim, né? perseverança é Bastante. essencial. Mas perseverança não é também ficar parado, plantado, esperando a coisa cair na sua cabeça e se resolver Exato. sozinha. É aquilo que eu falei. Não tá feliz? Vai buscar novas oportunidades, vai buscar novos caminhos. E depois tudo se resolve, Exatamente. né? Muito bom, Camila. E tem mais alguma sugestão que você gostaria de dar, além de todas essas, né, que a gente já veio conversando ao longo desse tempo, várias Tá dando sugestões. vários puxões de orelha, vá para estágio, não tenha férias. Então, Exato, acho que mas é basicamente interessante, porque eu acho que muitas vezes falta um pouco esse tipo de orientação, de direcionamento, de puxão de orelha mesmo. E os alunos em começo de curso, principalmente, eles ficam muito perdidos. Eu, quando entrei na faculdade, para mim aquilo era uma extensão do tempo de colégio. Achei que era aquele mesmo ritmo, período de férias é período de descanso. E aí eu fui vendo que realmente a vida não era assim. não. Da universidade para frente, a coisa muda bastante de figura. Então, a gente precisa, de fato, começar a ter esse direcionamento para conseguir saber, não, realmente esse é o trajeto, é por aqui mesmo, vamos lá. O que eu percebo é que a gente tem que escolher muito cedo, né? Uma Sim. cabeça, por exemplo, a gente teria que escolher, eu penso, ter feito as minhas escolhas lá, com a cabeça que eu tenho hoje, seria tudo muito mais fácil, né? Por mais que Sim. tenha família que te oriente, às vezes não tem, às vezes tem. Então, Sim. precisa essa conversa com outros profissionais, né? Não é que a gente quer puxar tapete, quer acabar com o sonho de ninguém, mas a gente tem coisas que a gente precisa falar pela nossa vivência, né? Não é nem um mar de rosas, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, e isso começa na universidade. E você tem que pensar o lado financeiro, tem que se programar, tem que ver o que vai te dar retorno, né? Então, é tudo isso que às vezes, quando o aluno entra, ele não tem essa maturidade, não tem mesmo. Então, fica complicado, às vezes fica perdido, às vezes desiste do curso, não consegue se achar, né? Depois ou acaba se formando e não se encontra, não consegue trabalhar. Então, às vezes, um empurrãozinho, ó, vai aqui, vai por esse caminho, né? Que nem eu falei dos 3 caminhos, então a residência é o melhor. Opa, vou lá, vou fazer a residência. Uhum. Acho que a gente deu bastante dicas interessantes aqui hoje, né? Com certeza. Pra bem... quem tem intenção aí, para quem gosta do laboratório, é apaixonante. São poucas as pessoas que gostam, porque é uma coisa ali, um trabalho de formiguinha, você pipeta um negocinho aqui, né? Um negócio meio louco. Mas é muito. Eu sou apaixonada, né? Eu, desde que eu comecei lá no meu 3º ano da graduação, me apaixonei, sou realmente apaixonada. Então, vale a pena. Se você gosta, vá procurar estágio, vai procurar orientação e vale a pena sim. Vai estudar, porque precisa estudar, precisa de prática, né? Precisa trabalhar. Então, o estágio já é uma prática que você vai estar tendo já desde o começo. Tem muita coisa que quando eu comecei lá no mestrado, já sabia da iniciação científica, então não teve muita dificuldade. A gente vai agregando, né? Mas começou lá atrás, né? Exatamente. A gente não aprende só lá num curso de especialização. Se você se forma lá no 5º ano e decide, vou fazer patologia clínica, você vai ter que começar como se você estivesse lá no começo, lá na graduação. Então, exatamente. Acho que vale a pena.
A formação ela é contínua, a gente sempre precisa ir aprimorando, agregando, né, trazendo informações novas, trazendo novos conhecimentos e incrementando aquilo que a gente acha que já sabe. Porque Isso, sempre tem mais a acrescentar. E você vai passando pelos lugares e vai pegando, né, conhecimento aqui. Ah, acho que eu gosto disso aqui, né? Então, por exemplo, a microbiologia. Eu tive isso lá, eu fiz estágio em microbiologia e não despertei. Eu fui despertar no meu último emprego que tinha essa parte, que tinha uma biomédica que ia lá fazer e me despertou. E eu sabia que eu precisava. Eu já tinha esse clique, eu preciso fazer alguma coisa dentro da patologia clínica. Vou procurar alguma coisa que eu goste e alguma coisa que me dê retorno financeiro. Então, foi aí que deu o clique. Então, a gente vai, por onde a gente vai passando, a gente vai absorvendo isso também. Então, é legal, é interessante. Isso aí. Muito obrigada, Camila, pela sua contribuição no nosso canal, pelas suas dicas, por essa troca de experiências, por você colocar para a gente como foi essa sua trajetória. Porque eu acho que ouvindo as histórias de outras pessoas, a gente consegue realmente ter uma ideia do que pode ser. Nada aqui, nenhuma conversa que está sendo feita, né? É uma receita de bolo, não é um passo a passo, faça dessa forma como esse profissional fez, que você vai chegar onde ele está. Muito pelo contrário, exatamente para a gente ver a diversidade de trajetórias que a gente tem, às vezes, dentro de uma mesma área. Sim. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei super feliz, espero que eu tenha contribuído aí para os alunos, né? Com certeza. Agradeço muito. E mais uma vez parabenizo pela iniciativa, um projeto muito interessante, muito importante, muito legal que vocês estão fazendo. Obrigada, Camila. Obrigada. E a gente gostaria de deixar os seus contatos, caso as pessoas queiram entrar em contato com você. Sim, pedir para o pessoal fazer perguntas, se eles tiverem alguma dúvida, quiserem fazer perguntas quando o vídeo for publicado. E lembrar de se inscrever e apertar o sininho, né? E acompanhar aí as notificações e curtir os vídeos que eles gostarem, exatamente para a gente ampliar aí o número de pessoas que têm acesso a essas informações. E vou deixar o meu e-mail, meu WhatsApp e estou à disposição. Qualquer dúvida pode entrar em contato sem problema nenhum, tá? Estou à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.